Olá, gente, bom dia. Eu quero gravar mais um vídeo com vocês, né? E hoje eu quero ler para vocês um livro, ó. Um livro que é o Discípulo do Espírito Santo, né? Do autor do Bispo de Macedo, né? Que fala, né, quais são as características, né, que o discípulo ele tem que ter. E eu tava lendo aqui, ó. E uma coisa que eu achei bastante interessante foi que o discípulo, né? É a vida dos cristãos, né? Da igreja primitiva, né? A vida deles eles eram usados por Deus. Uma das características que eles tinham importante era o desprendimento pelas coisas materiais. Era de tal ordem que não dava oportunidade para que o diabo gerasse neles sentimentos de inveja ou de ciúme. Em cada alma havia temor. Todos que creram estavam juntos, eles tinham tudo em comum, né? Assim, o Espírito Santo estava livre para agir por meio deles, por onde quer que fosse, pois havia um só coração, um só Senhor, um só amor. Certamente a vida deles manifestava o fruto do Espírito. E como consequência disso, os dons do mesmo Espírito agiam neles. Que maravilha! Jesus habitou no coração daqueles homens por intermédio do Espírito Santo como verdadeiro Senhor. Aleluia! Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Os homens do passado, eles tinham outras características. Eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles tinham ouvidos para ouvir, né? E não havia dúvida quanto à vontade de Deus, pois eles estavam totalmente entregues de corpo, alma e espírito. Ele viveu a harmonia, aquele que os havia libertado do império da morte. Ele viveu a harmonia com Jesus, com Cristo, de maneira que para eles não havia importância nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis que são eternas, né? E eu creio, né, que a igreja do Senhor Jesus seria bem diferente, né, do que se os filhos de Deus tivessem a mesma coragem, né, e a mesma audácia do filho do diabo. Porque a gente vê que os filhos das trevas, né, eles são mais hábeis do que o filho da luz. A palavra de Deus diz isso, né? Mas só que nós podemos ser mais hábeis do que os filhos das trevas. Basta a gente querer, com a mesma força que a gente colocava pro diabo, a gente tem que colocar agora o dobro para Deus, né? Canalizar em prol de fazer o bem, em prol de fazer a obra de Deus, né? Deus jamais escolhe pessoas tímidas, medrosas, para fazer a sua vontade. Ele está em busca de pessoas corajosas, pessoas que tenham ânimo, que tenham audácia, que tenham disposição. Está escrito que os olhos de Deus passam por toda a terra, né, para se mostrar forte, cujo coração é totalmente dele. Então, se você está aí no erro, mas você tendo dentro do seu coração o desejo, né, de querer agradar a Deus, de querer sair dessa vida, o Espírito Santo ele vai te visitar. Assim como ele me visitou a minha mãe, me resgatou, né? Ele vai resgatar você. Deus, a mão de Deus, ela pode ir lá no inferno, tirar lá do colo de Satanás e te resgatar e te trazer para a luz. Então, né, cada dia eu vou passar a ler um capítulo desse livro. E vou deixar uma frase aqui, ó. O batismo com o Espírito Santo não é simplesmente uma emoção, sensação de bem-estar, mas uma experiência individual entre a pessoa e Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência entre a pessoa e Deus. Ela passa a conhecer a Deus. Ela passa a ter a mente de Deus. Ela passa a pensar como Deus. E se ela pensa como Deus, ela passa também a agir como Deus. Então, tenham todos um bom dia. Fique com essa reflexão do dia. Amém.